Você é persistente ou perseverante? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Quando nós pensamos em persistência, geralmente nós pensamos em algo bom. Nós pensamos numa boa característica. Nós imaginamos uma pessoa que, a despeito das dificuldades, dos problemas, das provas, das tribulações, a pessoa ela passa por todos esses obstáculos e segue em frente. Em contrapartida, quando nós pensamos em uma pessoa teimosa, nós pensamos numa pessoa que, a despeito de todas as dificuldades, de todos os problemas, de todos os entraves, de todas as questões e de todas as tribulações, ela continua batendo cabeça e continua indo no mesmo caminho. Afinal de contas, qual é a diferença então entre a teimosia e a perseverança? Nós podemos imaginar que a diferença está no tempo de cada uma. Vamos imaginar o seguinte: você tem uma ideia que é uma ideia brilhante, é uma ideia inovadora, é uma ideia que tem tudo para dar certo, mas ela é nova, ela gera novidade. É uma ideia que, por ser nova, ela traz espanto para as pessoas, ela traz até um pouco de medo, porque o que é novo gera medo. Para muitas pessoas, se você iniciar um projeto relacionado à sua ideia, você será teimoso, porque o projeto ele está no começo. Você tentará algo novo, algo que ninguém tentou, e isso vai gerar espanto nas pessoas. Você será teimoso. Só que vai passar o tempo, e pode ser que daqui a 10 anos, 5, 2 anos, não se sabe, essa ideia ela comece a frutificar de uma maneira tal que as pessoas olhem e digam: que ideia brilhante! E aí essas pessoas podem não ser as mesmas, mas muitas pessoas dirão: você viu a trajetória dessa pessoa? Olha o caminho de perseverança que ela teve. Ela foi perseverante, a despeito das dificuldades que existiam no seu inicial projeto, ela seguiu em frente. Ué, o que aconteceu dessa pessoa que ela era teimosa e ela virou perseverante? Na verdade, a teimosia e a perseverança, elas são iguais em termos conceituais. Mas se nós imaginarmos que a diferença entre elas está no ponto em que você se encontra, a diferença entre elas está no atingimento dos resultados, na produção dos frutos, a diferença entre elas está na concretização dos resultados. Mas a atitude, de um certo modo, é o mesmo, é a mesma coisa. Se o seu objetivo é um bom objetivo, se a sua ideia, se a ideia pela qual você segue em frente e você passa por todas as dificuldades e porque você quer muito essa ideia, muito esse propósito, se essa ideia é boa, então não há diferença entre teimosia e perseverança. Agora, vamos colocar um parênteses: se a ideia ela é ruim, então existe uma diferença entre teimosia e perseverança. Porque vamos imaginar que existe uma pessoa que ela insiste em beber antes de sair para trabalhar. É uma ideia ruim. Se a pessoa ela bebe socialmente, ok. Mas não é. É contraprudente você beber antes de sair para trabalhar. Logo, esse tipo de atitude, esse tipo de ideia, esse tipo de hábito, como é um hábito ruim, ele não é um hábito perseverante, ele é um hábito teimoso. A pessoa insiste em bater a cabeça. Agora, se você parar para imaginar numa ideia que ela é boa, só que por ela ser nova, essa ideia ela vai gerar espanto. Ela vai gerar espanto. E aí o que acontece? Essa pessoa ela não é perseverante. Essa pessoa ela é o quê? Teimosa. É uma pessoa teimosa. Ela insiste em algo que não dá certo.
Mas vamos imaginar uma coisa: nós vivemos num ano num período que as pessoas elas medem muito o tempo em questões anuais e mensais. Então, é muito difícil, às vezes, um determinado tipo de propósito, ele vai gerar frutos se você insistir por 2 anos, por exemplo. E as pessoas, como elas estão acostumadas ao frenético, toda essa atmosfera do pós-moderno, as pessoas estão acostumadas com tudo aqui e agora, elas não têm a paciência suficiente para ficar por 2 anos perseverando, para daí conseguir atingir um determinado objetivo. Aí elas insistem por 1 ano e depois desistem do seu propósito. Porque acham que as coisas elas devem ser conquistadas ou adquiridas em 1 ano, por exemplo. E aí elas chegam perto de um determinado propósito e aí, porque não conseguiram em 1 ano, 1 ano e meio, elas desistem. Mas elas estavam perto de conseguir. Então, nesse sentido que eu falo, se o propósito ele é bom, então não há diferença entre teimosia e perseverança. O que vai determinar se você é teimoso é o período, geralmente é o início. O início, quando os frutos eles não estão ali tão concretos e palpáveis. Agora, o final, quando você chega num determinado ponto, o final sim, você é perseverante. Agora, para você que está numa caminhada de começo num determinado propósito, para você que tem uma ideia de iniciar um projeto, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para você. Eu estou com um propósito, vamos imaginar que você está com um propósito de estudar para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Você tem esse propósito. Muitas pessoas dirão, é um concurso concorrido, é um concurso muito difícil, existe manipulação, os cargos são comprados, é tudo fraude, blá blá blá, todas essas coisas. Que muitos concurseiros, quem é concurseiro sabe o que eu estou falando. E aí o que acontece? Você chega e aí você inicia o seu projeto. 1 ano, 1 ano e meio estudando, muitas vezes tendo que pedir dinheiro emprestado de alguém, e daí as pessoas dizem, muitas pessoas podem dizer, ô camarada perseverante, ele acha que ele vai chegar em algum lugar assim, ele já está vendo, ele reprovou 1, reprovou 2, reprovou 3, mas o propósito ele é bom. Então, quem vai determinar se a pessoa ela é teimosa ou perseverante não são os outros, é você mesmo. Se o seu propósito ele é bom, você que determina se você é teimoso ou perseverante. Se você determinar que você é teimoso, a probabilidade de você desistir é grande, porque teimosia existe uma questão conceitual sobre a questão da teimosia, que a teimosia ela está ligada a algo ruim, então a pessoa ela é teimosa. Mas você que determina. Se você é. Agora, se você determinar que você é perseverante, então você continuará no seu propósito. Porque é você que determina os passos que você vai dar na sua vida. E se você vai continuar ou não vai continuar. É claro que existe a questão da análise, né, disso tudo. Entendeu? Então, para pensar um pouco nisso. Na sua caminhada, principalmente no começo dela, num propósito bom no qual você quer se engajar, você é perseverante. Você não está sendo teimoso, principalmente se o propósito ele é bom e ele vai trazer resultados para melhorar a vida das pessoas e para melhorar a vida da sua família e também a sua vida e também para gerar propósito e propósitos bons, né, para a sociedade, para gerar resultados bons na sociedade também. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, se inscreva e compartilha. E nós nos vemos até o próximo vídeo. Falou, um abraço.